aí, primatinhas de plantão, tudo certo? Vamos conversar hoje sobre substâncias orgânicas e vamos pontuar dois componentes que estão presentes na nossa célula, carboidrato e lipídios. Vamos falar sobre a importância desses dois nutrientes na nossa alimentação e como é importante equilibrar a quantidade desses nutrientes na nossa alimentação para que a gente não seja, por exemplo, vítima de doenças oportunistas como diabetes, doenças como aterosclerose, entupimento de veias, que causam aí infarto, que causam hipertensão por conta do alto colesterol presente no nosso sangue. Hoje é dia de falar sobre essas pessoas que hoje fazem parte desse grupo de risco que não pode estar exposto ao coronavírus. Por quê? Porque estão mais frágeis, mais vulneráveis e o coronavírus pode aproveitar dessa situação que o organismo não está completamente sadio para causar danos maiores e levar essa pessoa, infelizmente, muitas vezes à morte, como a gente vem acompanhando nos noticiários. Então, galera, vamos começar com carboidrato. Primeiro, se carboidrato e lipídios são substâncias orgânicas, é porque a composição molecular deles é principalmente carbono ligado a hidrogênio. Carboidratos são também conhecidos como glicídios, como hidratos de carbono e também conhecidos como açúcares, são os famosos açúcares, porque alguns carboidratos têm gosto adocicado. Qual é a principal função do carboidrato? O carboidrato, a principal função dele é energética. Ele é a nossa fonte primária de energia. E eu vou dar já o exemplo do carboidrato mais importante para o nosso metabolismo, ou seja, a nossa célula precisa dessa molécula de carboidrato. Lá nas nossas mitocôndrias, essa molécula vai ser sintetizada e vai ser convertida em energia, em ATP. Glicose, gente, glicose é o nosso carboidrato topzera, que a gente consegue aí converter em energia. Lembrando que para nossa célula funcionar, ela precisa produzir energia. E para ela produzir energia, ela precisa de oxigênio, que é proveniente da nossa respiração, nós, seres aeróbios, né? E ela precisa de nutrientes, e esse nutriente pode ser um carboidrato, pode ser um lipídio, ela também sintetiza proteínas, só que principalmente nossa fonte primária de energia é o carboidrato, e você não pode esquecer aí que o carro-chefe é a glicose. Outra função super importante dos carboidratos: tem moléculas grandes de carboidrato, por exemplo, quando eu junto várias glicoses e formam um amido. Amido é carboidrato de reserva energética que ocorre nos vegetais. Glicogênio é carboidrato de reserva animal que ocorre nos animais. Então ele também tem função de reserva energética. E que mais, professora? Carboidrato também tem função estrutural, tá? Por exemplo, tem um carboidrato aí super importante que tem na parede celular das células vegetais chamado de celulose, que é utilizado inclusive para a fabricação de papel. Então tá aí um carboidrato, um polissacarídeo, um carboidrato bem grande, uma molécula bem complexa, que está presente na forma estrutural de células vegetais. Que mais, professora? A gente tem ainda um carboidrato estrutural, que é a quitina, que forma o exoesqueleto de insetos, de insetinhos, né? De aracnídeos, de crustáceos, ou seja, do grupo de animais que compõem um filo de invertebrado chamado artrópode, né? Então, olha só, a gente consegue classificar os carboidratos conforme o tamanho deles. Por exemplo, todo carboidrato ele vai ser feito de carbono ligado a hidrogênio ligado a oxigênio. Se a quantidade de carbono que esse carboidrato tiver variar de 3 a 7 carbonos, a gente tem aí um monossacarídeo. Vou dar um exemplo de monossacarídeo para você. A glicose, C6H12O6. Essa é a molécula de glicose, é um monossacarídeo e a gente chama de hexose, porque tem 6 carbonos. Eu tenho duas pentoses que são extremamente importantes porque elas estão presentes no meu material genético, que é a ribose e a desoxirribose. A ribose é uma pentose porque ela tem 5 carbonos, C5H10O5. A ribose está presente no meu RNA. E para fazer DNA, professora? Para fazer DNA eu vou ter um oxigênio a menos. Então a minha molécula de
a minha pentose para formar DNA vai ser C5, né, 5 carbonos, H10, 10 hidrogênios e O4. Eu vou ter um oxigênio a menos. E isso torna a molécula de DNA muito mais estável do que uma molécula de RNA. Isso é tão importante em tempos de coronavírus. Por quê? Porque o coronavírus, ele é um vírus, então ele tem o quê? Uma capa de proteína e dentro dele ele tem material genético. Ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Ele nunca tem os dois juntos, diferente dos seres vivos. Os seres vivos têm as duas moléculas juntas porque a gente utiliza RNA para sintetizar proteína. Então a gente tem DNA, a partir do DNA a gente consegue, né, transcrever RNA e a partir do RNA a gente consegue traduzir em proteína. Então a gente produz proteína a partir da molécula de RNA que é feita de DNA. Então nós seres vivos temos os dois materiais genéticos, mas o vírus não. Ou ele tem um ou ele tem outro. E isso é importante, professora? É, porque vírus do tipo RNA, como o RNA é uma molécula mais instável, porque ela tem um oxigênio a mais, então ela sofre processos de oxidação com muito mais facilidade, ele acaba sofrendo muito mais mutação do que um vírus que é do tipo DNA. Vírus que são do tipo DNA são mais fáceis, por exemplo, de fabricação de vacina, né? De encontrar uma solução aí para prevenir esse vírus. Ele tem muito menos variações. Agora o coronavírus, o vírus da gripe, né? São vírus do tipo RNA. Então eu não tenho um tipo de vírus da gripe, eu tenho vários. Porque essa molécula de RNA, por ela ser mais instável, sofre mais mutações e isso faz com que eu tenha mais vírus ao longo, né, do tempo. Então olha só, classificações dos carboidratos. Quando eu tenho de 3 a 7 carbonos, eu tenho o que eu chamo de monossacarídeo. Eu tenho uma molécula bem pequenininha de carboidrato, uma molequinha. Exemplos importantes que você não pode esquecer. A glicose é um monossacarídeo e a nossa célula, para produzir energia, ela quer um monossacarídeo. Então é importante que esse carboidrato, mesmo que ele chegue grande no nosso, né, no nosso organismo por meio da nossa alimentação, ele vai ter que sofrer quebras para se tornar um monossacarídeo e a minha molécula e a minha célula, desculpa, conseguir sintetizar e transformar isso em energia. Tá, professora, que mais que é importante do monossacarídeo? As pentoses, que formam material genético. Ribose, se formar RNA, e desoxirribose, se formar um DNA. Que mais que eu tenho depois? Eu tenho disacarídeo, ou também conhecido como oligosacarídeo, que são moléculas de carboidrato que têm a união de 2 monossacarídeos, de 3 monossacarídeos, que tem a união de poucos monossacarídeos, né? Então eu tenho aí um oligosacarídeo. Por exemplo, a lactose ela é um disacarídeo, é a junção de uma glicose, que é um mono, mais uma galactose, que também é um monossacarídeo. Então a gente tem aí a lactose, que é um carboidrato que tem presente no nosso leite, né? Tá, professora, e um polissacarídeo? Olha o nome, polissacarídeo. Eu tenho muitos sacarídeos, ou seja, eu tenho aí uma molécula grande, uma molécula complexa. Exemplos de polissacarídeos que nós já conversamos nessa aula. O amido, que é a reserva energética das plantas, o glicogênio, que é a reserva energética animal, a quitina, que está na parte estrutural dos artrópodes, no exoesqueleto, e a celulose, né, que é um polissacarídeo que está na parede celular das células vegetais. Uma coisa que é bem importante, né, a quebra de um polissacarídeo, a quebra de um oligosacarídeo, vai acontecer por hidrólise, ou seja, a água quebra. Assim como a água quebra, a união dessas moléculas, a união de monossacarídeo, produz a água, ou seja, acontece uma desidratação. Se eu vou unir carboidratos, eu vou ter aí uma síntese por desidratação, porque vai sair água. Tá, então para eu quebrar essa molécula, eu preciso colocar água e aí eu vou quebrar ela por hidrólise, né? Então, lá no comecinho do vídeo a gente falou sobre diabetes. E a gente viu que o carboidrato também é conhecido como açúcares porque muitos carboidratos têm o gosto adocicado. O que acontece? O açúcar, a glicose, né, como a gente já conversou, ela é extremamente importante para entrar dentro das nossas células. E lá dentro das nossas células, nas nossas mitocôndrias, ela ser convertida em energia. Então, onde que a glicose precisa estar? Dentro da minha célula.
dentro da minha mitocôndria. O que acontece com uma pessoa que está com diabetes? Ela está com muita glicose no sangue e essa glicose não está entrando dentro da célula para poder ser metabolizada. Esse é o problema. O que acontece? Vai me faltar energia no meu organismo, né? E ele vai começar a responder com inúmeros sintomas. Existem dois tipos de diabetes, diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 1, normalmente a pessoa já tem ela, já nasce com ela porque é um problema no próprio pâncreas. O que acontece? Para minha glicose sair do sangue e entrar dentro da célula, eu preciso de um hormônio aí, que é uma proteína, nós vamos conversar na próxima aula sobre proteínas, chamado insulina. Eu preciso que a insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, pegue essa glicose de forma bem grosseira e coloque dentro da célula para a célula poder metabolizar. O que está acontecendo com uma pessoa que tem diabetes do tipo 1? O pâncreas, ele não está produzindo essa insulina, ele não produz essa insulina, então ele tem, né, um problema lá, uma disfunção pancreática. Pessoas que têm diabetes do tipo 2, pode ser que ela adquiriu essa doença ao longo dos anos, pode até ser por uma má alimentação, ou seja, uma alimentação com muito açúcar, tá? A ponto de que a quantidade de insulina que o pâncreas produz não é suficiente para metabolizar a quantidade de açúcar que ela está ingerindo. Lembrando, eu me alimentei, poxa, eu me alimentei de muito carboidrato, tô cheia de carboidrato aqui, porque eu sou uma atleta nata, dá pra ver, né, gente? Vocês sabem disso. Eu sou uma baita de uma atleta e eu preciso de muita energia, eu vou ter que metabolizar todo esse açúcar aí. Aí o que vai acontecer? Eu vou comer uma pratada de arroz, de batata, massa, ou seja, alimentos que são ricos em carboidrato. Eu vou fazer todo o processo de digestão. Lá no meu intestino delgado, esse nutriente ele vai ser absorvido. Quando ele é absorvido no intestino delgado, esses nutrientes eles são colocados no sangue. Mas eles têm que estar no sangue? Não, eles têm que estar sendo distribuídos para dentro das células de todo o nosso corpo, para ou compor a parte estrutural ou para ser metabolizado e ser transformado em energia, né? Então tá aí o problema da diabetes. E aí, primatas, vamos então ao nosso resumindo. Nosso estudo de hoje foi sobre carboidratos. Destacamos função, classificação e importância. Carboidratos são conhecidos como glicídios, hidratos de carbono e açúcares, sendo compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Dentre as funções estudadas, energética, destacamos a glicose. Como função estrutural, temos ainda a quitina, presente no exoesqueleto de artrópodes, e a celulose, presente na parede celular de células vegetais. Como função ainda, destacamos a importância como reserva energética, sendo amido reserva vegetal e glicogênio reserva animal. A classificação, nós classificamos os carboidratos conforme o número de carbono, sendo monossacarídeo aqueles carboidratos que têm de 3 a 7 carbonos. Exemplo, hexose, glicose, pentose, ribose e desoxirribose. Temos ainda os disacarídeos ou oligosacarídeos, que são carboidratos pequenos, a junção de 2 monossacarídeos, por exemplo. Exemplo, a lactose, que é a junção de galactose mais a glicose. E os polissacarídeos, como a quitina, celulose, amido e glicogênio. É importante lembrar que a hidrólise é um processo químico que tem a presença de água para quebra de moléculas complexas e que a diabetes ocorre quando se tem muito açúcar no sangue, pela falta ou insuficiência de insulina produzida pelo pâncreas. Insulina é uma proteína e diabetes é o excesso de açúcar, que é um carboidrato. Um beijo, primatinhas! Bons estudos para nós, tá?